Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Hoje, 17 de janeiro, e se aqui não fosse o canal Fora de Curva, a gente não saísse da curva, trataríamos como todos os outros veículos do país, quando o assunto é economia, a respeito do rombo das lojas americanas. Tomara que resolvam, mas pelo jeito é muito difícil. Eventualmente nós vamos perder uma das redes varejistas mais históricas do nosso país. Isso é uma pena, espero que seja revertido, mas é muito difícil. Mas, gente, além desse assunto, tem muitas outras coisas importantes acontecendo no Brasil e no mundo. O primeiro destaque que eu queria dar não tem a ver diretamente com economia, e sim com geopolítica. Aparentemente, a Bielorrússia está mobilizando seus exércitos para, junto com a Rússia, fazer uma nova invasão pelo norte da Ucrânia, agravando o quadro de guerra naquela região do globo. Sim, é verdade que a OTAN está armando a Ucrânia até os dentes, mas essa nova frente de batalha, com mais soldados aí bielorrussos, pode efetivamente desequilibrar a guerra. E eu vou deixar muito aberto, apesar de ser compreensível historicamente movimentos geopolíticos, como esse da Rússia querendo recuperar a Ucrânia para sua esfera de influência, eu sou partidário eticamente da autodeterminação dos povos. Então estou torcendo para a Ucrânia e espero que esse país saia vitorioso dessa contenda e que tais situações não voltem novamente a ocorrer. O que eu vou dizer é uma coisa muito próximo da utopia, em função do grau de belicosidade que se encontra o nosso planeta nesse momento. E não é só esse conflito na Europa Oriental, nós temos que prestar muita atenção em vários outros pontos de tensão no globo. Isso inclui o Oriente Médio, questão da China com seus vizinhos, África ainda com muitas guerras tribais, enfim, o mundo ainda está com elevado grau de belicosidade. E a respeito da economia brasileira, a novidade é que hoje foi divulgado o IGP-10, como eu falei ontem no quadro que vem por aí de segunda-feira, é a inflação medida pela Fundação Getúlio Vargas, que envolve os 20 últimos dias de dezembro, os primeiros 10 dias de janeiro, e a alta foi bem abaixo do que era esperado, de 0,10%, muito influenciada pelos índices de preço por atacado, com uma deflação de 0,06%. E o que puxou isso? A queda de 1,03% dos produtos chamados alimentares processados, onde envolve de forma bastante intensa o uso das chamadas commodities agrícolas. Esse dado pode ser considerado até um indicador antecedente no sentido de nós prevermos uma desaceleração bem razoável nos preços ao consumidor, especialmente no que se refere aos gêneros alimentícios consumidos pelas famílias. Então está aí um bom sinal em relação ao futuro próximo, vamos ver se ele se materializa. Ao nível das matérias-primas que envolvem índices de preço por atacado da Fundação Getúlio Vargas, houve uma pressão positiva de 1,87% nesse indicador finalizado em janeiro. Isso aí se deve, como eu falei ontem, basicamente à alta do preço do ferro, mas tal situação provavelmente já está sendo revertida por uma nova queda das exportações desse minério de ferro para a China, cuja população em grande parte está parada, está acamada por conta da Covid. Antes a produção lá estava muito deficiente porque tinha a regra do fica em casa, e agora eles saíram de casa e ficaram durante quase 3 anos se escondendo do vírus. No momento que eles foram para a rua, o vírus pegou eles, então tem muita gente doente lá. É uma fase que vai durar mais 2 ou 3 semanas até regularizar naquele país. Mas nesse intervalo de tempo a produção cai, e com essa situação, evidentemente, as exportações de ferro do Brasil para a China também se reduzem, reduzindo o preço da commodity. Óbvio, evidente, correlato. Ao nível dos preços ao consumidor, o IGP-10 apresentou uma variação positiva de 0,47%. Esse percentual é efetivamente menor ao resultado de janeiro de 0,58% e mostra que aquele inchaço inflacionário ao nível do consumidor que ocorreu em novembro, dezembro, por causa de problemas climáticos em primeiro lugar e depois alguns bloqueios de estrada por conta de paralisações de caminhoneiros, isso se encerrou
Então a tendência, pelo menos inercial, é que os preços ao consumidor aqui no Brasil voltem a patamares abaixo ou em torno de 0,4%, e como uma colaboração para isso, pelo menos em janeiro, isso já deve acontecer no IPCA 15 parcialmente e depois no IPCA fechado, que envolve o mês inteiro de janeiro, os combustíveis, a queda do preço dos combustíveis, depois da confirmação do não aumento de impostos, vai impactar positivamente ou negativamente na inflação e positivamente no nosso bolso nessa medição. Por fim, o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, teve uma alta, aquela que vem se mantendo bastante razoável nos últimos meses. Nesse mês, em janeiro, foi 0,14% e está no momento de grande estabilidade. Provavelmente, os insumos da construção civil e o mercado imobiliário, eles estão em uma fase de preços, pelo menos, estável. E uma última questão que eu faço questão de tratar no Fora de Curva de hoje é a questão da tabela do imposto de renda, que não é corrigida desde 2015. E não sendo corrigido, o que acontece? O salário mínimo aumenta e as pessoas com menores faixas salariais que são beneficiadas por esse reajuste passam, por outro lado, a ser pagadores de imposto de renda. Agora, em 2023, quem ganha a partir de um salário mínimo e meio vai pagar imposto de renda, o que realmente é um absurdo, né, gente? Essas pessoas, além de ter uma remuneração realmente modesta, são excessivamente tributadas pela mania que as autoridades fazendárias têm aqui no Brasil de botar muito imposto em cima do consumo. Então eles vão começar a pagar imposto de renda, além de já pagarem uma Babilônia quando vão no supermercado comprar seus alimentos. E aí nós temos, não vou dizer que é uma novidade, mas é um fato novo inserido dentro do contexto tributário no Brasil. Ontem, o vice-presidente e também ministro da Indústria e Comércio, o Geraldo Alckmin, fez uma palestra na Fiesp, que parece que está em umas tretas brabas, mas não vou entrar nesse assunto hoje. Se aumentar a confusão lá de tira e coloca o presidente, eu comento sobre isso, mas o Geraldo Alckmin esteve lá e comentou a respeito da vontade dele de extinguir o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. E isso é uma coisa que gradativamente estava acontecendo no governo anterior. Vamos lembrar as reduções desse tributo em grande parte dos bens de consumo importantes aqui no país, inclusive telefonia, combustíveis e energia elétrica. Só tem o seguinte, essa extinção do IPI não vai significar uma eliminação dos impostos federais sobre produtos industrializados. Nada disso. O tributo vai mudar de nome. Eles vão fazer o imposto sobre valor agregado, essa é a ideia da reforma tributária, fazendo uma mesma base fiscal para estados e municípios tributarem seus cidadãos. Gente, se isso acontecer, esse tal de IVA, apesar de ser mais simples do que o ICMS e IPI separados, se isso acontecer, pode vir a ser um grande atraso em termos de política tributária no nosso Brasil. E eu falo isso porque, a meu ver, existe um grande equívoco que os estados estão debatendo há vários anos, que é o tal do fim da guerra fiscal. O que significa isso? Todos os estados tendem a cobrar o mesmo imposto, a mesma alíquota tributária sobre todos os produtos. Isso aí beneficia quem? Evidentemente, aos governos estaduais, que vão poder arrecadar tranquilamente e não vão precisar mais disputar investimentos produtivos com as outras unidades da federação. A ideia é a seguinte: todo mundo paga o mesmo imposto, isso aí não é diferencial tributário para ninguém, então a economia se desenvolve de maneira mais harmônica. Vamos pensar o seguinte, pessoal: São Paulo é o epicentro da economia brasileira. É o estado mais populoso, mais rico do país, e ao seu redor tem os demais estados mais ricos do Brasil. Então, para uma indústria, para uma empresa média grande, o melhor local para se instalar é ou perto da sua matéria-prima ou próximo ao seu cliente. E onde que é o epicentro do maior consumo brasileiro? Região sudeste, centrada em São Paulo. E aí, vamos pensar aqui no meu pobre Rio Grande do Sul, que fica na ponta do Brasil, na ponta sul do Brasil, e lá Roraima, Pará, Amazonas e todos os estados do norte. Qual vai ser a atratividade para instalar empresas de maior porte nesses locais, se elas estão muito longe do centro do consumo? Praticamente nenhuma. E aí, mesmo que invertam a questão ICMS, ou
futuro IVA não seja cobrado pela origem, ou seja, na produção, e sim pelo destino, pelo consumo, o que vai acontecer? O epicentro econômico do país vai gerar mais renda, vai gerar mais emprego e, evidentemente, o consumo vai estar centrado lá, vai obter as maiores receitas tributárias. Então, essa história de guerra fiscal, a meu ver, é engodo. É uma coisa para trouxa ouvir e achar que é moralmente correto, mas acaba centralizando a riqueza do país exatamente na região sudeste. Eu espero que os governadores e políticos de cada estado enxerguem essa questão o quanto antes possível, porque se não for assim, uma grande caca pode estar em pleno desenvolvimento aqui do nosso país. Vamos parar de falar em guerra fiscal e começar a conversar a respeito do que eu chamo de competitividade tributária, ou seja, uma disputa saudável dos estados para oferecerem para as empresas que gerem emprego e renda as melhores condições fiscais para se instalarem nos seus estados, a despeito eventualmente de uma população menor, mais pobre, mas que com tecido empresarial mais vigoroso tende a se enriquecer e prosperar. Gente, por hoje o Fora de Curva fica por aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se gostaram não esqueça, botão no like, inscrevam-se no canal e compartilhem esse vídeo com a sua rede de contatos. Um forte abraço a cada um de vocês, até breve, tchau!